A lei que combate o bullying nas escolas completa um ano. Com ela, várias medidas estão sendo adotadas para acabar de vez com as brincadeiras de mau gosto, apelidos e também a humilhação. Situações que muitos jovens passam principalmente dentro das unidades escolares. Ele só tem 11 anos, mas já viveu situações muito chatas na escola. Ficaram me zoando só porque eu era pequeno na época e também era meio gordinho. Aí ficaram falando que eu era como se fosse uma garrafa pequena e larga. O nome disso todo mundo sabe, é bullying, um mal social que usa a máscara de brincadeira de mau gosto. Só quem é vítima sabe como é. Isso te incomodava? Você ficava chateado? Bastante. Por quê? Porque, eu nunca fiz nada pra ninguém. Eu sempre gostei de todo mundo que eu conversava. Sempre brincava com todo mundo. Minhas brincadeiras nunca foram de mau gosto. E sempre quando foram de mau gosto eu reconhecia e pedia desculpa. Em fevereiro do ano passado, esse tipo de conduta passou a ser enfrentada de forma mais séria e até rígida. Virou lei. A norma diz que todo ato de violência física ou psicológica contra alguém ou grupos que caracterize bullying deve ser questionado. Isso inclui ataques físicos, insultos pessoais, apelidos pejorativos, expressões preconceituosas e ameaças. A lei criou o Programa de Combate à Intimidação Sistemática. Na prática, as instituições de ensino passaram a ter de adotar medidas dentro de sala de aula para a conscientização e prevenção ao bullying. Nesse momento, a gente está discutindo algo que basicamente sempre existiu, só que agora a gente está vendo as consequências do bullying. E aí eu falei, não, vamos parar com isso. E aí a escola passa a ter que, dentro da sua programação, ela colocar isso de forma sistemática para prevenir a existência do bullying. Em uma pesquisa sobre o assunto, o IBGE entrevistou 10 mil estudantes. Desse total, 46% afirmaram ter sofrido bullying. E 2 em cada 10 alunos confessaram ter praticado esse tipo de agressão. Esta escola em Brasília adotou a orientação educacional como forma de combater e alertar os alunos sobre o problema. Até os pais participam das atividades. Todos aqui são corresponsáveis por essa situação, por este problema, que hoje é um fenômeno muito comum nas escolas. Então, assim, cada caso ele é avaliado e as estratégias tomadas, elas são diversificadas. Porque eu não posso tomar uma situação de bullying de uma forma mais leve, as mesmas estratégias para uma situação de bullying um pouco mais complicada. Então, os orientadores sentam junto com a direção pedagógica, a coordenação do segmento e definem estratégias para aquela situação, que podem muitas vezes envolver a família também ou não. Depende do tipo de situação que foi vivenciada dentro da escola em relação ao bullying. Bom, e para falar mais sobre esse assunto, sobre o bullying, está aqui no estúdio conosco o advogado Asdrubal Júnior. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Érica. Bom, a gente viu na reportagem da Evne, esse ano aí do vigor dessa lei, mas eu gostaria que o senhor explicasse melhor para a gente o que caracteriza o bullying, na verdade. Bom, a lei trouxe uma expressão, que é uma intimidação sistemática. Ela trouxe alguns parâmetros para que essa intimidação sistemática possa, então, ser considerada, caracterizada, e essas ponderações que a lei trouxe foi no sentido de ter uma conduta intencional, primeiramente, que cause uma intimidação, um constrangimento, uma violência ou física ou psicológica a outra pessoa, decorrente de uma relação de um certo desequilíbrio entre o agressor e a vítima, ou os agressores e a vítima ou as vítimas, que pode ser grupo tanto como vítima quanto como agressor, e que isso seja reiterado, ou seja, repetitivo. Então, assim caracteriza o que nós chamamos de bullying, que é a intimidação sistemática, a terminologia adotada na lei brasileira. Doutor, depende do subjetivo também da vítima, por exemplo, qualquer apelido pode ser encarado como bullying? Depende, muito bem destacado, Érica. Depende do subjetivo, porque a pessoa tem que sentir dor e angústia. Se a pessoa encara aquilo com muita naturalidade, como uma brincadeira, e não se ofende, não fica angustiada, então não vai caracterizar. Isso é uma coisa que ela já interiorizou e aquilo lá, não de maneira a ela se depreciar, mas de uma maneira que ela encara mesmo com brincadeira e até responde com brincadeira. Se isso ficar evidenciado, então não vai caracterizar
o bullying. O bullying é exatamente causar a dor e a angústia na vítima. Se não causa dor e angústia, não se caracteriza o bullying. Como é que funciona isso diante da nova lei? Como é que funciona a punição? Há algum tipo de punição? Porque geralmente também quem pratica o bullying é menor de idade também, envolvido ali no sistema escolar. Como é que funciona para prevenir, né, de acordo com a nova lei, esse tipo de conduta e também para punir, de certa forma, para que não venha acontecer novamente? Existe algum tipo de punição? Bom, na verdade a legislação, ela procurou estabelecer um programa que estimule as escolas, os estabelecimentos de ensino e o próprio governo a criar campanhas que envolvam a preparação de professores, do corpo docente, da coordenação pedagógica da escola, que envolva a família das crianças, dos adolescentes, para que todos envolvidos e também com as próprias crianças, todos envolvidos possam criar uma conscientização, uma percepção do mal que isso proporciona. E assim, efetivamente, não venham a praticar o bullying. Esse é o desejável e assim que o programa se estabeleceu. Ele coloca como política que se evite a punição ao máximo. A punição não está vedada, mas ela deve ser evitada, deve ser adotado mecanismos alternativos para tentar criar essa conscientização, a percepção no agressor do mal que ele está produzindo, para que ele não apenas se desculpe pela sua conduta, mas que ele não volte a praticá-la. Então, através de uma mediação escolar, de práticas restaurativas, se tenta envolver. Claro que em medidas extremas ou reiteradas, pode gerar naturalmente as sanções disciplinares. E se essa violência tiver uma violência física, por exemplo, cause lesões, aí pode vir a caracterizar, dependendo da idade da pessoa, o crime de lesões corporais ou um ato infracional, segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, e o adolescente pode vir a responder por esse ato, se isso configurar aquilo que seria propriamente um crime. Ou se for uma intimidação psicológica que cause ofensa, que leve a uma ofensa a outra pessoa, aí também pode caracterizar um crime contra a honra e também um ato infracional correspondente. Mas isso se deve evitar. O que se quer no ambiente escolar, sobretudo, é criar a conscientização de todos envolvidos para que naturalmente não venham a praticar, porque se sabe os traumas que geram nas crianças que sofrem esse tipo de comportamento. Doutora, a gente continua nesse assunto no próximo bloco, tem muito que falar sobre bullying ainda. Só um minutinho, por favor. O Jornal da Justiça está de volta e nós voltamos a falar com o advogado Asdrubal Júnior, que hoje está aqui conosco no Jornal da Justiça para conversar sobre o bullying, que está completando aí a lei que obriga as escolas, os estabelecimentos escolares a adotar uma série de políticas de educação e conscientização para que isso não aconteça. Está completando um ano este mês. Doutor, o senhor falou aí da responsabilidade e da conscientização de todo mundo para que isso não se repita nas escolas, né? Para que o bullying não aconteça. Por exemplo, numa situação onde um grupo está assediando, inibindo a vítima, as pessoas que estão ali vendo, os alunos mesmo, professores, alunos, funcionários da escola, eles têm obrigação de intervir no que diz respeito à conscientização aí na nova lei? Sim, se for um professor, um coordenador acadêmico, pedagógico da escola, sem dúvida nenhuma ele tem a obrigação mesmo de tomar uma atitude para poder paralisar aquele tipo de violência física ou psicológica. Se naturalmente for uma outra criança ou outro adolescente que esteja assistindo aquilo, se ele assiste e de alguma maneira estimula ou participa, ainda que de forma tímida, mas participa daquele ato, ele vai responder também e ser responsabilizado por isso, deve ser envolvido nesse programa de conscientização. Agora, se ele não está nem concordando com aquilo lá e naturalmente também se sente intimidado de tomar uma atitude direta para paralisar aquela agressão, ele deve procurar o professor, o coordenador, né, o segurança da escola, alguém que esteja próximo, que possa ajudar
a impedir que aquele fato continue acontecendo e, naturalmente, que depois se tome as providências necessárias para poder avaliar a questão e fazer a responsabilização se necessário. É fundamental que se faça assim. Doutor, hoje em dia a Justiça tem usado muito de um recurso, mesmo nas outras causas aí, que é a mediação e a conciliação, né? Trazer a vítima, ou trazer a vítima e o agressor, ou trazer as duas pessoas que estão aí nesse embate para conversar, um conversar com o outro e resolver o problema. Isso pode ser uma solução nesse caso? Isso pode ser, mas isso deve ser visto com bastante cuidado para não criar ainda mais constrangimento para a vítima. Numa situação como essa, mais do que o contato direto que se possa ter, tem que ser feito primeiro um trabalho individual com o agressor e outro trabalho individual com a vítima para criar conscientização em todos os envolvidos antes de colocá-los diretamente para um confronto de um diálogo, porque isso pode causar um constrangimento ainda maior. E aquele bullying, na verdade, acaba se perpetuando ou se praticando novamente perante a própria pessoa que está conduzindo esse procedimento. Por isso que o que nós temos na justiça pública como mais próximo de uma situação como essa é aquela chamada prática restaurativa, em que quer gerar consciência no infrator da dor, do sofrimento que ele causa com a sua atitude. Essa conscientização é o mais eficiente para inibir que ele volte a fazer, porque ele percebe que realmente ele está fazendo um mal muito grande. Não é uma brincadeira apenas, deixa de ser uma mera brincadeira de mau gosto e passa a ser alguma coisa que ele percebe, tem consciência a partir dali, de que ele realmente causa muito sofrimento ao outro lado, e essa percepção em geral, porque os adolescentes o fazem não com essa índole má, o fazem mesmo num gesto de brincadeira, mas sem ter a medida certa de que estão exagerando naquela brincadeira. Então, quando ele se conscientiza efetivamente, aí ele passa a deixar de praticar aquela conduta e até mesmo se condoer do mal que fez anteriormente, procurando se desculpar e vendo que realmente foi uma coisa muito nociva que ele causou. Tá ótimo, doutora. Educação e conscientização, né? Acho que são as palavras, Exatamente. Né? Obrigada pela participação. Eu conversei com o doutor Asdrubal Júnior, que conversou com a gente hoje a respeito do bullying nas escolas e desse ano, dessa nova legislação. Obrigada, doutor. Até uma próxima.